Vamos fazer uma análise muito básica, porque eu fiz um vídeo sobre a questão do governo Bolsonaro ser mais ditadura que o governo Maduro, e esse vídeo causou um certo estresse entre os eleitores do Bolsonaro, e algumas pessoas chegaram a mandar mensagens para mim da seguinte forma: Léo, se o Brasil fosse ditadura, você não poderia estar sequer gravando seus vídeos. Não é bem assim. Existe uma diferença entre ditadura e repressão. Ditadura é simplesmente o governo de ele é o ditador, ele dita sem consultar a opinião dos outros. Por exemplo, o que acontece na Arábia Saudita. Pode ser que uma ditadura seja até melhor do que uma democracia. Não significa que porque é democracia, é bom. Vamos imaginar o modelo democrático do Brasil. Dentro do Brasil, a gente tem um modelo democrático em que uma emissora de televisão pode fazer a opinião pública. Então, imaginem que mesmo que o povo não seja representado, por exemplo, pelo PSDB, o fato da Globo e dos demais canais de elite estarem sempre escondendo as falcatruas do PSDB e colocando à tona todas as falcatruas do governo oposto, ela acaba conduzindo a decisão do povo de forma democrática a votarem no PSDB. Ou seja, a democracia acabou produzindo um resultado pior do que uma ditadura. Agora vamos imaginar a Arábia Saudita. Vamos pensar o seguinte, né? Um exemplo, tá, gente? Vamos imaginar que na Arábia Saudita, a monarquia da Arábia Saudita não dê a mínima para o que o povo fala. A monarquia da Arábia Saudita pensa da seguinte maneira: eu não vou colocar um parlamento para o povo dar pitaco no que eu quero. Eu também, além de eu não colocar um parlamento, eu não vou consultar o povo em absolutamente nada. Mas, em compensação, eu vou guiar tudo com a minha cabeça e vou dar prosperidade para esse povo. Inclusive, tem os casos, né, de países árabes que fazem isso, né, cara, lá em Dubai, às vezes, uma casa popular é uma mansão do Brasil. Essa ditadura, apesar de ser ditadura, ela é boa para o povo. Então, o conceito de ditadura está longe de ser igual ao conceito de repressão. Por que o governo Bolsonaro hoje pode ser considerado uma ditadura? Primeiro, o governo Bolsonaro começou a governar por decretos. Governar por decretos é governar sem perguntar à representação popular. Mesmo que o governo Bolsonaro estivesse governando por decretos para fazer coisas boas para a população, ainda assim seria ditadura. Por quê? O executivo está ditando e não está consultando o legislativo. Então, sob o aspecto conceitual, é ditadura. Vocês entenderam? Agora, por que a Venezuela não é ditadura sob o aspecto conceitual? O presidente do parlamento venezuelano, ele não tem a prerrogativa de tirar o presidente da república e se nomear o presidente. Ele não pode fazer isso. No que diz respeito agora, outro ponto, no que diz respeito à repressão. Porque um governo é ditador, não significa que ele tenha que reprimir jornalistas. O Bolsonaro está sendo muito estratégico, ele não fala com jornalistas, mas ele não está reprimindo jornalistas. Ele não está, por exemplo, mandando me dar um cacete porque eu falo dele. Então ele não é repressor, mas ele é ditador. Lá na Arábia Saudita, se falar mal do governante, você pode tomar um cacete muito grande. Ou seja, lá é ditadura, que provavelmente é muito melhor que se lá fosse democracia, porque o governo lá trata bem o povo, e ele reprime qualquer pessoa que tentar falar contra ele. Agora, quando você chega num local como o Reino Unido, por exemplo, lá tem todas as coisas juntas. Lá é democracia, ao mesmo tempo, não é repressão. A mídia pode falar o que quiser. Na Venezuela, a repressão é praticamente inexistente, porque o que o governo pode fazer contra as críticas contra o governo? Se o governo estivesse reprimindo as críticas, a gente não teria esse boom instaurado na Venezuela. Ou seja, o governo da Venezuela, ele não é nem repressor e nem ditadura. O governo do Brasil, ele não é repressor, mas ele é ditadura. O governo da Arábia Saudita, ele junta as duas coisas. Ele é, ao mesmo tempo, repressor e ditadura. O governo do Reino Unido, ele é democrático e não é repressor. Então, conceitos são importantes para entender as coisas. É muito importante que a gente pense nos conceitos para a gente não falar bobeira, igual fala que o amigo Fábio Soares, que me chama de imbecil com N.